Olá, pessoal. Depois de comentar a prova de oficial, vamos comentar algumas questões da prova de Direito Penal para técnico do Tribunal de Justiça aplicada hoje de manhã. A imagem de uma gota d'água formando um coração é uma forma de demonstrar esperança e amor e de recordar que, independentemente do resultado, a felicidade não depende de aprovação. Bom, chega de filosofia. Bora para a primeira questão da prova de Direito Penal, que diz o seguinte: para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativamente das penas de... Quem trata desse assunto é o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que diz que as contravenções penais são infrações penais punidas com pena de prisão simples ou de multa, ou ambas de forma isolada ou alternativa. Então, prisão simples e multa. A alternativa tem que dizer isso, e a alternativa que assim fala é a letra C, de modo que a questão 46, pelo menos nesse tipo de prova enviada, tem como gabarito a letra C, ok? E isso nos permite passar para a próxima questão. A questão de número 47, por sua vez, diz: no que concerne aos elementos do crime, é correto afirmar que não há crime sem ação. Falso. Crime pressupõe ação ou omissão. A conduta pode ser comissiva ou omissiva. Os animais irracionais podem ser sujeitos ativos do crime. Talvez minha cunhada, como um animal irracional, possa ser sujeito ativo de um crime, mas com exceção dela, mais nenhum outro animal irracional pode não. O sujeito passivo material de um delito é o titular do bem jurídico diretamente lesado pela conduta. Correto. E o sujeito passivo formal é sempre o Estado. O material é o titular do sujeito passivo, é, como disse um aluno uma vez, é aquele que se lasca. Não há crime sem resultado. Bom, depende. Não há crime sem resultado jurídico. Se tivesse assim escrito, estaria correto. Como não está escrito dessa forma, o candidato deve interpretar ou como resultado natural ou como resultado jurídico. Dizer que não há crime sem resultado natural está errado, porque existem os crimes formais e de mera conduta. Dizer que não há crime sem resultado jurídico está correto, porque todo crime pressupõe um resultado jurídico. A questão, então, está meia certa e meia errada, dependendo de como você interprete o resultado, como natural ou como jurídico. Entretanto, questão que está 50% correta não é questão que deve ser assinalado quando, dentre as demais alternativas, existe outra assertiva que está 100% correto. Então, a gente vai se manter com letra C. Só os bens jurídicos de natureza corpórea podem ser objeto material de um delito. Não, a própria administração pública não tem, em todos os seus delitos, nos crimes contra a administração pública, o objeto material como sendo bens corpóreos. De modo que a alternativa correta para a questão 47 também é a letra C. E isso me leva para a questão de número 48. A questão 48, assim diz: a respeito do dolo e da culpa, é certo que a negligência é o comportamento doloso realizado com precipitação ou insensatez. Bom, isso tem mais cara de precipitação ou insensatez do examinador, porque negligência não é comportamento doloso, pelo amor de Deus. O dolo eventual tem previsão legal diferente do dolo direto para fins de aplicação da pena. Essa é a típica questão da FCC. Bom, vamos lá. Tanto o dolo direto quanto o dolo indireto, do qual fazem parte o dolo alternativo e o dolo eventual, estão todos previstos no mesmo canto. Então, a previsão legal é a mesma. Artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Aí, no que diz respeito à aplicação da pena, não há distinção se o dolo é de um tipo ou se o dolo é do outro. A imprudência é a modalidade de culpa em que o agente, por descuido ou desatenção, deixa de tomar o cuidado por determinada atividade, para que determinada atividade exige. Bom, não está legal não esse conceito de imprudência. Imprudência é uma ação e não uma omissão. Tá? E não uma desatenção. Tanto a imprudência quanto a negligência são falta de cuidado, isso é inquestionável. Mas porque a negligência se dá através de omissão e a imprudência se dá através de comissão.
A letra D diz: ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo quando expresso em lei, senão quando o pratica dolosamente. Bom, faz sentido. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo quando expresso em lei, senão quando o pratica dolosamente. Bom, eu não sei se a FCC está querendo, de alguma forma, fazer um trocadilho com o parágrafo único do artigo 18. Lá no artigo 18 consta assim: ninguém pode ser punido por crime culposo, salvo quando expressamente previsto em lei. Né? Aqui está dizendo que ninguém pode ser punido por um fato previsto como crime. De fato, ninguém, salvo quando expressamente previsto em lei, senão quando pratica dolosamente. O trocadilho está equivocado porque ignora que existem os crimes culposos, que podem também ser expressamente previstos em lei. Se o agente e o ofendido agiram com culpa, a culpa de um compensa do outro, excluindo a conduta delituosa. Não, também não compensa não. Não existe sistema de compensação de culpas em direito penal. A questão está extremamente mal formulada, extremamente. Se eu fosse marcar alguma alternativa, eu marcaria C, embora C também não esteja perfeita. A imprudência, embora seja uma modalidade de culpa, não é exatamente em que o sujeito deixa de fazer algo. Enfim, a imprudência não é bem só um descuido ou desatenção, é uma comissão. Então, para mim, não tem nenhuma alternativa perfeita na questão de número 48. Entretanto, eu marcaria a letra C por inspiração de banca. Questão de número 49. Tendo agido na estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, pode, dentre outros, invocar em sua defesa a causa excludente da culpabilidade da obediência hierárquica ou... Então, bora lá. Quem é que pode alegar obediência à ordem de superior hierárquica para se eximir da sua culpabilidade? Então, bora lá. O funcionário público em relação ao chefe, ao qual é subordinado, o empregado em relação ao empregador, o fiel praticante de culto religioso em relação ao sacerdote, o filho em relação ao pai, o tutelado em relação ao tutor. A obediência à ordem superior hierárquica só é cabível em relações de natureza pública. A única que marca a natureza pública é a letra A, de fato. Está correto o candidato que assinalou dessa forma. Então, a questão 49, eu também marcaria a letra A. A próxima questão, a questão de número 50, por sua vez, diz: Técios, funcionário público municipal, apropriou-se de remédios doados por um laboratório farmacêutico ao posto de saúde do qual era médico, chefe, e os levou ao seu consultório particular, vendendo-os a seus clientes. Bom, qual crime o nosso querido amigo Tércio praticou sem prejuízo de outras infrações? O primeiro, tem que recordar que Tércio é funcionário público. Depois, a conduta descrita é apropriou-se de remédios doados por um laboratório farmacêutico ao posto de saúde e depois levou ao seu consultório particular vendendo. Então, há nitidamente aí um delito de peculato na modalidade peculato apropriação. Vamos ver qual a alternativa que diz isso. Letra A fala: responde pelo crime de peculato porque tinha posse nos medicamentos em razão do cargo. Está correto. Não responde por crime de peculato porque o objeto desse delito só pode ser dinheiro falso, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Só responde por crime de peculato se a doação dos remédios tiver sido regularmente formalizada e aceita pela administração pública municipal e por 4 ETs que formularam essa questão. Está falso. Letra D. Não responderá por crime de peculato porque os remédios foram recebidos em doação e não foram adquiridos pela administração pública municipal. Isso não consta como característica do peculato. Está falso também. E a letra E responde apenas pelo crime de prevaricação por ter praticado indevidamente ato de ofício. Prevaricação pressupõe sentimento e interesse pessoal, o que não está expresso na questão. Dessa forma, questão de número 50, temos como alternativa a letra A de amor, muito amor nessas horas. Rodrigues, olha só, quase parente meu, funcionário público lotado em repartição fiscal, emprestou sua senha a um amigo estranho ao serviço público, possibilitando-lhe o acesso ao banco de dados da administração pública para fins da obtenção de listas de contribuintes e envio de material publicitário. Nesse caso, é violação de sigilo funcional, aplicação direta do texto de lei, artigo 325 do Código Penal, viola
guarda-se sigilo falando, fornecendo-se senha ou simplesmente autorizando a entrada de pessoas em locais de acesso restrito. Bom, dito isso, a gente vai para a continuação, questão de número 52, que diz: no que concerne aos crimes de corrupção ativa, deixa eu só assinalar aqui que 51 foi a letra E, né? No que concerne aos crimes de corrupção ativa, considere. Tício comentou com um amigo que estava decidido a oferecer dinheiro a um fiscal que iria examinar os livros de sua empresa no dia seguinte. Tício ofereceu R$5.000 ao fiscal, objetivando determiná-lo a não multar sua empresa pelas irregularidades que apresentava. O fiscal aceitou a oferta de Tício e deixou de multar a sua empresa pelas irregularidades que apresentava. Ocorre consumação do delito nas situações indicadas apenas em item 2, pessoal, item 2. Por que o item 1 está fora? Porque o simples fato de cogitar não é crime. Por que o item 3... Por que o item 3 não tem a ver com a consumação da corrupção ativa? Porque o fiscal, ao ter aceitado a oferta e ao ter deixado de multar, ele praticou corrupção passiva. E ele pergunta, ocorre a consumação do delito nas situações... Que delito? O delito de corrupção ativa. O delito de corrupção ativa realmente só se consumou no item 2, tá? 53. Augusto compareceu à delegacia e comunicou falsamente, que houve um peculato praticado por seu desafeto. A autoridade policial lavrou um boletim de ocorrência, mas deixou de instaurar o inquérito policial. Se é essa a hipótese, conforme o ensinamento de César Rogério Bittencourt, não houve consumação do delito, mas sim tentativa, pois a consumação dependeria da efetiva instauração. Eu sou obrigado a considerar que a alternativa correta é letra A, citando a doutrina do professor no seu Código Penal comentado, página 1142.